Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar resolvendo questões sobre lógica, matemática e as suas contrações que são armadas, né, pelo impulso da, da afirmação que busca se reafirmar ou até mesmo afirmar outras a partir de uma contração de dispositivo lógico, que são os operadores, né, matemáticos. Só que em álgebra a gente tem os operadores matemáticos mais, menos, multiplicação, divisão. E em lógica matemática a gente tem os operadores de negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. E cada uma dessas contrações, operações, elas vão mediar conjuntos de um universo. Só que às vezes um universo pode ser uma frase, uma informação, por causa das relatividades de organização de conjuntos a partir da teoria. Então agora o homem ele pode criar os seus universos, e desses universos que o homem cria, ele pode fazer várias contrações que vão dizer o que o universo carrega, o que o universo comporta, e sobre isso, esse universo criado pelo homem, esses conjuntos numéricos ou conjuntos de informações, ou até mesmo uma frase, né? E ela vai ser guiada a partir de filtros de relacionamento, onde, dependendo da relação contraída, ela vai retornar um valor de verdadeiro ou falso. Esse valor ele é importantíssimo porque ele revela para as pessoas um caminho, né? Esse caminho é chamado de caminho lógico, né? Então, se alguém te fez um elogio, a partir desse caminho lógico, você pode entender que esse elogio é verdadeiro ou é um elogio falso, né? Você pode criar dentro do universo pré-cognitivo de sentir sobre as informações e as várias modulações que a informação tangencia. Não é à toa que hoje em dia a gente reconhece se a pessoa está falando uma verdade ou se ela está mentindo a partir de várias análises e coerências entre aquilo que a gente falou verdade e aquele que a gente não falou. Então a gente reconhece a verdade do outro porque o outro, quando fala a verdade, ele assume a mesma posição verdadeira que nós assumimos quando falamos verdade. E aí, quando a gente é sensível para isso, a gente consegue ver as nuances e deduzir a partir dessas contrações. Você faz um trabalho de perícia, um trabalho de investigação, e aí dentro dessa investigação você consegue assumir um valor, porque esse plano de matemática lógica é a teoria para condicionar a gente no universo das informações comunicativas que transduzem os sinais que foram domesticados
pela ordenação do programa de comunicação. Então, antes de falar, eu já comunico o que eu vou falar pelo enaltecimento da criação de fala que eu expresso muscularmente, né? Sobre esse estado nervoso cognitivo de contração desencadeada, né? Ou seja, você tem muita desinformação orgânica para construir uma verdade ou uma mentira. Então, é claro que existem os acostumados a mentir, mas esses acostumados a mentir, eles não conseguem parecer que falam verdade quando mentem. Eles não conseguem enganar essa tecnologia, essa técnica, porque o ser humano ele é muito preciso no sentido dessa realidade de transdução neural, né? Se o cérebro fala, é verdade, não tem como você pode não ser da forma decodificada pelo cérebro naquele instante, mas se o cérebro diz que aquele conjunto de informação retorna uma informação falsa, quer dizer que não dá para confiar que aquilo é uma verdade, certo? E aí vamos retomar aqui as questões. O juiz ele utiliza muito esse lado, esse coeficiente de instrução, de julgamento, de proposições para gerar a sua sentença, né? Então, o juiz utiliza muito isso. Vamos lá. Considere como verdadeira a proposição: Solange é loura e Mônica é morena. Beleza. Então, aqui a gente tem uma conjunção. Considere agora as conjunção P e Q. Considere agora as proposições: Solange não é loira ou Mônica não é morena. Então, Solange não é loira ou Mônica não é loira, não é morena. Beleza. Solange é loura, então Mônica não é morena. Se Solange é loura, então se P, então Mônica não é lorena. Mônica não é morena. E a terceira aqui, se Mônica não é morena, então Solange é loura. Então Solange é loura. Só trocou a ordem. Dessas proposições são verdadeiras. Dessas aqui, ó. Ó. Isso aqui é semelhante a isso daqui, ó. A 1 tá certa. A 2 tá certa. Todas as três estão certas. Você pode ter essa condicional. Você trocou aqui, tá certo. Todas as três. Se eu não me engano.
Deixa eu ver apenas as proposições um e 3. Deixa eu ver. 1 e 3. A 2 não. E Solange é loura. Então Mônica não é morena. Solange é loura. Não, não. Vamos ver aqui, ó. E, ó. Isso aqui é igual a isso. Mas não é igual a. Deixa eu ver. Ah, então teria que ser o I, né? Deixa eu ver. Simônica. Esse, eu tenho outro aqui. Então, o primeiro. Então, a gente tá olhando para essa daqui, ó. Então, isso seria semelhante a que a Lorena não é morena. Ó, peraí. Mônica não é morena. Ó, se Mônica não é morena, então Solange é loura. Se não é morena, então. Não, aqui teria que. Então aqui teria que ser verdadeiro. Verdade. A letra B tá errada porque teria que ser assim, né? Se não que, então P. Ó, ou se não P, então que. Então, que é isso aqui. Então, esses dois estão certos. Mas esse aqui não. Se P, então não que. Isso aqui tá errado. Ou é se não que, então P. Deixa eu ver aqui. Ou se não P, então que. Isso aqui é sobre isso daqui, ó. Forma contrária, contrapositiva. Equivalência. Vamos estudar isso aqui de novo, ó. A equivalência. Então, se eu tenho P e Q, ou seja, P condicional de Q, a equivalência disso vai ser... Vamos lá. Tá aqui. Fake. Vamos puxar aqui. Valência de fake. As equivalências. Vamos ver se eu consigo.
Hum, P, P, aqui. Não, não é isso. Ó, na lógica proporcional, pro- proposicional, conjunção P, conjunção de Q, possui equivalências bem importantes. Então, a primeira, né? É, isso é equivalente a não, a negação de não P, disjunção de não Q. O que que isso significaria, né, na questão? Ah, aqui, ó. P é Solange é loura. E aqui é Solange. Qual que é o nome do outro menina? Mônica é morena. E aqui tá falando assim: Mônica é morena. Isso é equivalente a dizer, né? Que não é verdade que, que Solange não é loura ou Mônica não é morena. Faz sentido, né? Ó. Solange não é loura ou Mônica não é morena. Isso não é verdade. Por quê? Solange é loura e Mônica é morena. A outra, a outra equivalência para essa afirmação P e Q, P conjunção de Q é que seria dizer assim, ó, que conjunção de P. Essa é simples, né? Solange é loura e Mônica é morena. Mônica é morena e Solange é loura, né? Então essa é outra equivalência. Essa se chama comutativa. Essa aqui é a lei de Morgan. Lei de Morgan. Ó, o sinal de fora aqui troca os sinais de dentro, né? A associativa, né? Propriedade associativa diz que P e Q e R, né? Se a gente adicionar mais uma coisa aqui, ó. A gente vai ter que isso é semelhante a P conjunção de Q conjunção de R. Então você consegue inverter a ordem das operações não importa, né? Isso vai dar um resultado semelhante. Essa propriedade é a associativa. Vamos ver a outra.
Ó, idempotência. Repetir a mesma proposição não muda o valor lógico. Ou seja, P é equivalente a P. Idempotência. E idempotência. E agora, ó, forma com condicional. Para você pegar um, isso vai ser equivalente a negação de P condicional a não que. É o que a gente viu, ó. Solange é loura e Lorena é morena. Não, e Mônica é morena. É morena. Isso é equivalente a dizer que não é verdade que Solange, se Solange é loura, né? Se Solange é loura, então Mônica não é morena. Então tá certo, né? Não é verdade que se Solange é loura, então Mônica não é morena. É, porque se Solange é loura, Mônica é morena. Então tá certo, né? É equivalente. Isso aqui é a forma condicional. E agora a gente vai para absorção, né? P, conjunção de P, disjunção de Q. Isso daqui é equivalente a P. Então vamos lá. Solange é loura. E Solange é loura ou Mônica é morena. Então, Solange é loura ou Mônica é morena. Então aqui, uma das duas tem que ser loura ou morena para ser verdadeiro, né? Aqui, ó. Quando a gente tem a disjunção, a gente vai ter verdadeiro quando as duas proposições forem verdadeiras, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, e quando a primeira for falsa e a segunda for verdadeira. Então ali vai ser verdade, né? Porque pelo menos uma ali é verdadeira. A gente sabe que as duas são verdadeiras. Então pelo menos aqui uma tem que ser verdade, ó. Pelo menos uma precisa ser verdade. E aí você vai ter verdade aqui e P e isso, que é uma verdade. Isso é equivalente a P. O nome disso é absorção. Absorveu essa... vamos ver aqui, ó. Essa pro...
Ó, propriedade de absorção, forma 1. Essa forma que a gente viu. Exemplo lógico. Está chovendo, está frio. Então, está chovendo e está chovendo ou está frio. Isso logicamente é igual a está chovendo. O ou está frio não acrescenta nada, pois P já garante a expressão. Ou seja, P já garante a expressão. Não importa se está chovendo. Tá? Está chovendo e está chovendo ou está frio. Porque se uma das duas precisa estar verdadeiro, e se está chovendo, aqui está chovendo repetiu, então já garante. Ao contrário também ó. O número é par. E aí a letra o número é múltiplo de 4. Bom, o número é par ou o número é par e múltiplo de 4. Isso equivale simplesmente ao número é par. O trecho P o número é par e é múltiplo de 4 já está contido em P. Ou seja, se ele é par, ele é múltiplo de 4. Legal, né? Vamos fazer outra questão. Tendo como referência o texto, verifique-se que a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P que apresenta um valor lógico f é igual a... Vamos ver aqui. Considere a seguinte proposição P. Se produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Beleza. Então, ó, P condicional, né? P. Se produz informações de que o Brasil necessita, vírgula. Então, Q e R. Beleza. Tendo como referência o texto, verifica-se que a quantidade de linhas da tabela verdade da proposição P que apresenta um valor lógico f é igual a... Vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente pode resolver essa e depois que a gente resolver essa, a gente resolve essa. Ou a gente pode resolver essa e depois resolver essa. Vamos lá, ó. Se a condicional, né? A condicional. Verdade. Só vai ser falso quando a segunda for verdadeira. Quando a segunda for falsa, né? Então vamos lá. A segunda é falsa. Ó, se produz informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas, o emprego
verdadeira, né? Então a gente vai ter uma aqui, só se for falso. Uma. E vamos lá. Depois que a gente tem essa, verdadeiro e verdadeiro, a gente vai ter mais três, né? Então, agora a gente tá falando de... Eu tenho três formas para ser falso, né? Se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Se a primeira for falsa, a segunda for verdadeira. Então, as duas tem que ser verdadeiras, né? Então, tenho mais três. Seria quatro. Então, tem uma e mais três. Porque, ó, vamos ver se vai estar certo. Não, é três. Só três, deixa eu ver. Vamos resolver desse lado aqui, ó. Então aqui eu tenho três. Três formas de ser verdadeiro. Ó, forma de ser falso. Aqui tem que ser verdade e verdade para ser verdade. Então eu tenho três formas de ser falso. E aqui, ó, P e falso tem uma. Tem três, na verdade. Parece que é três. Deixa eu pedir ajuda aqui. Como eu penso. O primeiro traduz o texto para a linguagem lógica. Se produz as informações de que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Vamos ver. Então, definimos as proposições simples. O IBGE produz as informações que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas, o IBGE justifica o emprego de recursos que lhes são destinados. A estrutura lógica fica: P é igual a condicional de B e C. Foi isso que a gente fez, né? Vamos lá, segundo passo. Então seria essa daqui que eu teria que escolher. B. Beleza. Segundo, identifica o coração da proposição. Aqui está o ponto-chave. A proposição é um condicional. E todo condicional só é falso em uma situação específica. Quando A condicionada a Q é falso, A é verdadeiro e Q é falso. Ou seja, A é igual a verdade e B condicional C é falso. Então, a proposição é um condicional. Todo condicional só é falso em uma situação específica. Terceiro, quando B e C é falso. Uma condição só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Certo? Logo, se ocorrer pelo menos um dos casos,
a gente vai ter 3 possibilidades. Quarto, combine tudo. Para PC F precisamos de... Para P ser F precisamos de A igual a V. P condicional de C igual a F. 3 combinações possíveis. As combinações são PF, PF. Conclusão. Quantidade de linhas como valor lógico falso. 3. Ó, só vai ser falso. Entendi. Ó, identifica o conectivo principal. Aqui é o se, então lembre, condicional só é falso. Tem verdadeiro e falso. Eu só tenho uma forma aqui. Quer ver? Vamos explicar esse problema aqui. Então eu tenho lá na tabela aqui. Dentro de uma condicional só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falso. E na conjunção eu tenho três formas para ser falso, né? Todas as formas, em exceção das duas serem verdadeiras. Então eu tenho a forma VF, FV ou FF. Beleza. Descobrindo isso, a gente vai fazer as contas aqui, ó. A gente tem P condicional de Q de conjunção de R. Q conjunção de R, a gente tem 3 formas para ser falso. Dessas 3 formas, eu vou ter aqui, ó, PF, FV ou FF. Certo? E aqui, ó, eu vou ter só uma forma, né? Aqui eu preciso da primeira ser verdadeira e da segunda ser falso. Então vamos lá, ó. Primeira verdadeira e segundo é verdadeira, primeira verdadeira. Logo aqui, ó. Dentro dessas análises, né? A gente vai ter três opções aqui, ó. Aqui vai gerar falso, verdadeiro e falso, falso. Então a gente na conta a gente tem 3 formas, né? No final vai ter as 3. As 3 formas são essas, ó. Quando todos os condicionais forem verdadeiras e as conjunções aqui dessa segunda operação lógica forem falsos. Elas só vão ser falsos quando Q for verdadeiro e R for falso, ou Q for falso e R for verdadeiro, ou Q for falso e R for falso. Combinando aqui, ó, seria 3 falsos. É assim que a gente pensa essa questão. Então seria 3. Ó, vamos para essa daqui. Dos carros produzidos em uma fábrica, sabe-se que nenhum modelo de 4 portas é conversível e que alguns modelos esportivos são conversíveis. Então pode-se concluir que, ó,
Dos carros produzidos em uma fábrica, sabe-se que nenhum modelo de 4 portas é conversível. Então, nenhum P é que alguns modelos esportivos são conversíveis. Alguns P's, né? Vamos ver aqui. Sim, para alguns no sentido de existe pelo menos um, é isso. Ele é chamado de quantificador existencial. Então, aqui, ó, alguns esportivos. Peraí, peraí, nenhum modelo de 4 portas é conversível. Beleza. E alguns modelos esportivos, alguns P's, são conversíveis. Alguns P's é aqui. Mais ou menos isso, né? Então, nenhum modelo de 4 portas é esportivo. Nenhum modelo de 4 portas é conversível. Beleza. E que alguns modelos esportivos são conversíveis. É esportivo. Não, né? Todo modelo conversível é esportivo. Todo modelo conversível é esportivo. Nenhum modelo esportivo tem 4 portas. Nenhum modelo esportivo. Alguns modelos esportivos não têm 4 portas. Essa aqui a gente pode concluir, né? Alguns modelos esportivos têm 4 portas. Nenhum modelo de 4 portas é conversível. Alguns modelos esportivos são conversíveis. Acho que a letra D tá certa. Alguns modelos esportivos, né? Nenhum modelo de 4 rodas é conversível. Alguns modelos esportivos são conversíveis. Alguns modelos esportivos são conversíveis. Eu vou pôr aqui, ó, conversível. 4 portas, eu vou pôr P. E alguns modelos esportivos, eu vou pôr Q, né? Nenhum modelo de 4 rodas é conversível. Então, nenhum P. 4 portas
é que alguns modelos esportivos são conversíveis. Algum que é. É. Então pode-se concluir que alguns modelos esportivos. Algum que não tem 4 portas. Não tem 4 portas. Sim, podemos concluir essa. Letra T. Vamos para a próxima questão. Ai. Joana, Antônio, José, Maria e Hugo dividem uma casa. Ixi, ó. Jó. Jó. Ma. Jó. Jos. Ma. Esses 5 dividem uma casa. Joana e Antônio moram no térreo. E cada um com o seu quarto. A gente está falando de local e quantidade de quarto. Quartos, quer dizer, quantidade de quartos barra dormem juntos ou separados. Então vamos pôr aqui, ó. Joana e Antônio. Aqui, ó. Dormem em quartos separados. E no térreo. Beleza. José e Maria são casados e moram no segundo andar da casa. José e Maria. Quarto juntos. Segundo andar. Cujo acesso se dá de maneira independente. Vamos circular aqui, ó. Hugo mora no porão desta casa, por onde se chega através da sala de estar de Joana e Antônio. Hugo porão. Quantos domicílios existem na situação acima narrada? Domicílios. O que é o domicílios?
As pessoas reduzem eventualmente. São dois, né? Então são dois domicílios. O que vive Joana, Antônio e Hugo. E o que vive José e Maria. Eu não sabia desse conceito, não. Considere verdadeira a afirmação. Todo computador bom é caro e todo computador grande é bom. Então, todo P é que e e todo P todo é esse. É correto concluir que se o computador é caro, então é bom. Essa não, né? Se o computador é bom, então é grande. Também não. Se um computador não é bom, então não é caro. Se o computador é caro, então é grande. Se o computador é grande, então é caro. Se um computador não é bom, então. Vamos ver aqui, ó. Se não computador não é bom, não P, então não é caro. Então, não que é grande. Se o computador não é bom, então não é caro. Você pode ter. Ah, cara, todo computador bom é caro. Se o computador não é bom, então não é caro. Não, se o computador é grande, então é caro. Hum, e todo computador grande é bom. Ah, já que todo computador bom é caro, todo computador grande é bom. Se o computador é grande, ele é bom. Então, se todo computador bom é caro, então é caro. Verdade. Verdade. Agora, vamos ver lá o que eu errei. Se o computador não é bom, todo computador bom é caro. Então não é caro. Todo computador grande é bom. Isso aqui não dá para concluir, né? É.
Vamos ver essa questão aqui. A quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta em que P, Q e R são proposições simples e independentes entre si, que apresentam valor lógico falso, que é igual a simples e independentes que apresentam valor lógico. Tá bem. Então aqui para ser falso a gente só tem uma chance, né? Não. Para ser falso aqui a gente tem duas. E para ser falso aqui a segunda tem que ser falsa. Vai ser duas, né? Preciso de verdadeiro e falso. É duas. Tô falando do ou, né? Uma. Deixa eu ver. O que eu errei aqui? Ah, não, é uma mesmo. Na disjunção, só se as duas forem falsas. Bom que a gente tenta lembrar, né? Então aqui, ó. Nessa disjunção aqui, só tem uma forma de ser falso. Disjunção só se os dois. Só se as duas proposições forem falsas. Para ser falso. Então eu tenho uma aqui e aqui eu tenho uma também, né? Aqui vai ter que ser verdadeiro e falso. Se for falso, com falso vira verdade. Aqui, ó. Falso com falso vira verdade. Na condicional e na bicondicional também. É isso então, nós estamos desenvolvendo memória, né? Dentro dos vários níveis de impulso nervoso que a gente polinergicamente está em risco, né? Esse que é o problema do concurso público. O estudante, a personalidade do estudante pode até saber resolver e tudo. Só que dentro de ambientes e vários módulos de estados sobre essa necessidade de desenvolver operações lógicas, acaba que nós perdemos em muitos momentos a gente acaba perdendo o estado de resolver a coisa, né? Então é isso, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente vai guardando memória para deixar essa resolução o mais fácil possível de ser resolvida dentro das várias artificialidades que a gente pode gerar no ambiente que não é um ambiente padrão, assim, que a gente vai diariamente, né? É um ambiente que uma vez no ano, algumas vezes no ano a gente vai. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês e fui!